Meu nome é Paulo, eu sou de Jacareí e eu fui aprovado em Economia na USP no ano de 2021. Então, Paulo, olha só, é um pouco disso que eu queria que você falasse agora. Eu queria que você contasse um pouco essa história, entendeu? Onde que começou esse sonho, né, de fazer economia, de estudar na USP? Você estudou escola pública, estudou escola particular? Conta um pouquinho dessa história sua pra gente, por favor. Eu estudei grande parte da minha vida em escola particular. Eu estudei até o meu segundo ano do ensino médio, aqui em Jacareí mesmo. E aí eu me mudei para Porto Alegre. Eu fui lá na metade do segundo ano e eu fiquei lá até a metade do terceiro ano. Depois disso, o meu padrasto teve uma oportunidade de se mudar para os Estados Unidos e eu fui para lá para estudar nos Estados Unidos e terminar meu ensino médio lá. Só que aconteceu o seguinte, eu sempre tive um sonho de passar na USP, né? Esse foi meu sonho, assim, e eu não queria desistir desse sonho. Eu sabia que se eu fosse para os Estados Unidos, eu ia ficar muito longe desse sonho. Se eu fosse para lá e aproveitar essa oportunidade, eu não ia conseguir mesmo seguir esse sonho. Só que daí eu fiz o seguinte, procurei na internet, eu achei o quadro e consegui ver que era uma plataforma assim que poderia me auxiliar muito a seguir esse sonho, mesmo de longe. E eu comecei a estudar lá dos Estados Unidos, e eu comecei as aulas lá em setembro e terminei em junho, que eu me formei lá. E desde dezembro eu estava estudando no quadro, conciliando as aulas de lá e as aulas do quadro, né, e as matérias do quadro. E com isso eu fui aprendendo. Quando chegou em junho, teve aquela mudança, né, nas datas das provas. E aí com isso eu consegui estudar um pouco mais até janeiro e consegui minha aprovação. Qual que era o problema que você enfrentava antes de você vir para o quadro, antes de você conhecer o método do quadro? Como é que era a sua rotina de estudos? Que tipo de dificuldades você tinha, inclusive que te motivou a procurar um cursinho? Antes de conhecer o quadro, até meu segundo ano do ensino médio, eu não estudava nada, assim, eu nem ligava, na verdade, para estudar. Eu estudava, assim, um dia antes de fazer as provas, e era isso, até a metade do segundo ano. Quando eu fui para Porto Alegre e eu me mudei, eu conheci outras pessoas que me motivaram a estudar, e o pessoal que eu conheci lá estava muito focado no vestibular, principalmente do Rio Grande do Sul, e eu aprendi com eles a como começar a estudar. E aí, quando eu saí de lá, de Porto Alegre, e fui para os Estados Unidos, eu já estava com uma base boa, própria, para conseguir estudar. Eu já sabia priorizar meus estudos, já sabia priorizar meu tempo, como fazer para conseguir ser mais autodidata, assim, em questão tipo, de conseguir ter autonomia para procurar realmente o estudo. E aí eu conheci o quadro e mudou completamente a maneira como eu via meus estudos, porque o quadro, com a plataforma dele de gamificação, né, que eles têm uma gamificação muito, muito massa, assim, em questão de tornar o aprendizado como se fosse um jogo, me ajudou a ter uma vontade a mais de estudar e ter realmente aquela base suficiente para eu conseguir seguir meus estudos, mesmo naquele momento em que eu estava dividindo o meu período em duas fases, né, entre a escola e o cursinho. Então, basicamente, eu aprendi a estudar muito com quadro, eu não fazia nada de simulado. Redação eu fazia, assim, uma vez a cada 2 meses, assim, uma vez a cada 3 semanas na minha escola normal. E quando eu fui pro quadro, eu aprendi a fazer mais redação. A Dai, né, a minha tutora, cobrava bastante as redações, né, tava certa ela porque eu procrastinava demais as redações. E aí eu comecei a fazer redação, isso me ajudou a estudar. Eu aprendi também com os simulados do quadro como aplicar esse conhecimento. Falei para ela que teve uma live do Bruno muito, muito boa, que ele falou sobre como aprender a aprender, né? E ele disse pra gente que quem não faz simulados e provas antigas tem uma menor chance de passar no vestibular. E eu fiquei meio assim, nossa, mas como assim? Será que isso realmente acontece? Porque eu tô fixando bem o conteúdo, eu tô estudando bem aqui, tô conseguindo aprender tranquilo. Mas será que é isso mesmo? E aí eu pesquisei um pouco mais, vi essa orientação dele, e eu percebi que realmente, se você tivesse um conhecimento que você não conseguisse aplicar na hora da prova, não ia adiantar nada. Daí eu comecei a fazer simulado, comecei a fazer prova antiga, eu conversei com a Dai, fiz um cronograma muito massa, assim, pra gente começar a fazer prova antiga antes da prova. E quando chegou nos vestibulares, quando chegou na FUVEST, no Enem, eu já tinha feito aquela prova 50 vezes, eu sabia performar naquela prova. Foi natural, assim, parece que quando você chega no vestibular depois de treinar a prova antiga, é como se fosse mais uma vez de 50 vezes que você fez, e isso foi muito natural para mim. E como é que era a sua situação financeira nessa época? Como é que você se sentia em relação a isso tudo?
A minha situação financeira, graças a Deus, quando eu comecei a estudar, sempre foi boa, né? Apesar dos meus pais não terem tido uma condição, meu padrasto também, não terem tido uma condição tão boa para começar a estudar para o vestibular, né? Eles assumiram muitas responsabilidades mesmo mais novos, né? Tiveram que trabalhar. Minha mãe teve que assumir um filho, né? Com 20 anos. E meu pai tinha 19 também, então eles não tinham condições, eles não sabiam como funcionava o processo, e eles não conseguiam ter esse tempo e ter essa liberdade para escolher o que eles queriam da vida deles, né? Meu pai fala para mim que ele não podia escolher, a vida escolhia ele, e ele só tentava sair ali e fazer o dele e tentar se desenvolver. Mas daí, com esse apoio que eu tive, né, depois que eles melhoraram, que eles tiveram um aporte financeiro melhor, eles conseguiram me dar liberdade para eu conseguir estudar e conseguiram compreender que a educação é muito importante para a nossa formação e para o nosso futuro. Eu peguei essa base deles e usei eles como inspiração para mim, e eu falei, não, eu vou puxar esse sonho para cima, e eu vou fazer acontecer, porque se eles não tiveram oportunidade, eles estão aqui me apoiando para eu ter essa oportunidade, eu vou fazer acontecer por eles, cara, e foi isso que aconteceu. Como é que você conheceu o quadro? Como é que o quadro chegou na sua vida? Eu conheci o quadro pela internet mesmo, eu estava procurando, eu não sei de onde veio essa ideia de cursinho online, mas eu já tinha visto em alguns lugares cursinhos online, eu fui pesquisar sobre o quadro, né, aprendi mais sobre quais os cursinhos que tinham e tal, e eu percebi que o quadro tinha muitas aprovações no ITA, e aqui, eu sou do lado de São José dos Campos, então o ITA, nossa, uma universidade, assim, maravilhosa, né, uma instituição maravilhosa, e aí eu pensei, nossa, se a prova no ITA, é essa que eu vou. E aí eu fui no quadro e eu descobri ele, assim, pela internet mesmo, pesquisando, basicamente foi isso. E o que você crê que te motivou a dar um voto de confiança ao quadro? O que você viu? O que fez você dar esse voto de confiança ao quadro? O que me fez dar o voto de confiança no quadro realmente foi as histórias de aprovação, porque quando você não sabe muito como escolher o cursinho, né, você fica meio que indeciso sobre qual escolher. E aí, quando eu vi que o quadro realmente tinha autoridade naquilo que ele estava falando, né, com as aprovações, com as histórias de aprovação, quando eu assisti os vídeos, né, vi que eles tinham, nossa, uma plataforma muito boa, porque eu peguei para fazer um teste ali e ver, gostei demais da plataforma. Eu vi que era lá mesmo que eu queria aprender. Que dificuldades você enfrentou para poder se adaptar ao método quadro? O que você acha que foi obstáculo? O que foi mais difícil para você começar a desenvolver o método quadro? Para eu me adaptar ao método quadro, eu tive que mudar muitas concepções que eu tinha em questão de como estudar. Eu achava que se você realmente fixasse o conteúdo, assim, de ler um livro o dia inteiro, de você ler muito, e você anotar e fazer um resumo é suficiente, você já aprendeu, e faz uns 10 exercícios ali, tá tranquilo. E o que eu mais tive que me adaptar no quadro, né, foi perceber que os exercícios são muito importantes. E aí, com a plataforma, com a quantidade de exercícios muito boa que eles têm, eu consegui me adaptar e conseguir fazer mais exercícios para melhorar meu desempenho. E o que você acha que o quadro te ofereceu e que fez toda a diferença para a sua aprovação? O que você acha? Eu tive um problema bem grande no meio desse processo, né, de mudar para Porto Alegre, de mudar para os Estados Unidos, depois voltar para minha cidade, que é Jacareí, e me adaptar. Todas essas mudanças na minha vida foi muito difícil para mim, assim, foi difícil demais. Tive muita ansiedade, principalmente nesse momento de pandemia, né, que você fica um pouco inseguro. E assim, o que foi o ponto para mim que mudou realmente a minha aprovação, que fez eu ir para cima mesmo com confiança na hora das provas, foi ter a Dai como minha tutora, porque ela tinha passado por esse mesmo processo, ela sabia como era ter ansiedade no momento pré-vestibular, e ela me contou um pouco da história dela. Então, assim, foi meio que, parece que a Dai caiu, assim, foi perfeita, assim, porque, cara, ela foi a minha base para aprovação em questão de me orientar, de me ensinar, de falar como eu deveria fazer as coisas, como que eu aprendo, quais provas eu devo fazer, e além disso ela conseguia me entender como pessoa, ela conseguia saber o que eu estava sentindo, saber como era esse período e como eram meus sentimentos nesse período de instabilidade. A Dai é uma fofa, né? Nossa, Dai é maravilhoso. Eu tenho um carinho muito grande por ela. E quais resultados que você obteve durante esse processo e como esses resultados, né, fizeram você se sentir à medida que o tempo foi passando, à medida que você foi desenvolvendo o processo através do método quadro? Eu tinha muita dificuldade para avançar no conteúdo, né? Então os resultados demoraram para chegar. Eles vieram depois de 6 meses, assim, mais ou menos, que eu estava estudando. Porque eu não tinha tempo para estudar. Se eu tivesse me dedicado mais, com certeza ia chegar antes. Eu estudava até junho, estudei 4 horas por dia só, e depois de junho eu estudava 12 horas, dormia 8. Mas eu acho que os resultados, depois de 6 meses, quando eu comecei a fazer os simulados e ver que eu estava desempenhando melhor,
me fizeram ter mais confiança, né? Porque os simulados do quadro, quando eles dão aquele ranking para você, você consegue ver onde você está, o que você melhorou, ver as provas antigas, isso é muito importante, ver as provas antigas e revisar os seus erros, faz o seu resultado melhorar demais. Então, esses resultados fizeram eu me desenvolver. Quando você olha, né, para esse processo todo, qual que é a grande transformação que você acha que o método quadro trouxe para a sua vida? Eu acho que a grande transformação que o método quadro trouxe para minha vida foi a confiança, a confiança no meu trabalho, né? Tanto que o slogan deles, né? Nada resiste ao trabalho. Essa foi o que mudou realmente minha vida, em eu falar assim, putz, se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero atingir alguma coisa, é só eu ter uma base ali e fazer acontecer, porque a partir do momento que você coloca um sonho, né, como prioridade, assim, que você coloca uma prioridade na sua vida, você sabe que é aquilo mesmo que você quer realmente, e você abdica de várias coisas, de amigos, de churrasco, você abdica de muitas coisas para você seguir aquele sonho, saber que aquele é um passo de 50 passos que você tem para atingir aquele sonho, mas que quando você conquistar ele, vai ser melhor do que qualquer festa, qualquer churrasco, qualquer balada que você vai ter uma realização muito maior do que se você estivesse fazendo essas coisas, entendeu? Então acho que o que o quadro me deu mesmo, assim, que mudou minha vida realmente foi saber que eu consigo, é só eu colocar a mão na massa e fazer acontecer. O que você acha que aconteceu na sua vida que você imaginou que não seria possível depois de você obter os resultados com o método quadro? Nossa, eu acho que eu nunca achei que ia acontecer eu ter uma redação maior que 900, porque, nossa, cara, pelo amor de Deus, eu tive um sufoco com redação. Em 2018, eu tirei 400 na redação do Enem. Isso daí me desmotivou demais. Então eu não acreditava que eu conseguia ir bem na redação. Nenhuma redação eu achava que eu ia ir bem, por causa desse trauma que eu tive em 2018. E aí eu comecei a estudar mais redação, né, estudar pelo quadro, porque as correções são feitas muito rapidamente, né. Isso ajudou demais a eu conseguir fazer mais redação e ter ali o feedback rápido para eu conseguir fazer mais redação e corrigir os meus erros anteriores. E eu consegui evoluir na redação e tirar 960 na redação do Enem, graças a esse método, né, graças a esse processo. E qual você acha que foi o impacto do método quadro na vida da sua família? Eu acho que foi quebrar esse ensino tradicional, sabe? Esse ensino de que tem que ser presencial, de que você tem que seguir um cronograma certo, estabelecido, pré-estabelecido, que você não tem a liberdade de fazer o seu próprio cronograma e de ter a liberdade de fazer dentro do conforto da nossa casa, né? Dentro do nosso quarto ali, tranquilo, sem precisar se locomover e ir para cursinho. Isso daí foi a maior mudança que fez para os meus pais, né? De eles saberem que é possível sim, que é possível realmente ter uma aprovação, mesmo estudando num cursinho online. E quebrar essa tradição do ensino tradicional mesmo, presencial, com cronograma pré-estabelecido. E o que seus pais falaram quando você disse para eles que você queria aderir ao método quadro? Então, quando eu disse que eu queria aderir ao método quadro, eles realmente não acreditaram muito. Para ser sincero, eles não acreditaram que ia dar certo, eles não conheciam. E eu também não conhecia, mas eu fui aprendendo junto, e eu tive confiança, né, por causa das aprovações, das histórias de aprovação, e eu falei, não, eu vou confiar nisso mesmo e vou fazer pelo quadro. Só que eles no começo não acreditavam muito, pensavam que não era possível realmente ter uma aprovação no curso online. Deu certo. Mais uma vez eu quero te dar os parabéns, né, por esse resultado, né, fantástico que você teve, um resultado que muitos jovens estão aí brigando, né, não só os jovens, viu? Tem muita gente madura aí buscando, né, ou retornar à faculdade, ou então fazer um primeiro curso, né, e aí você, né, chegou lá, com certeza, fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, fruto de você acreditar, né, no método quadro para poder te guiar até esse processo, e a gente fica muito feliz com esse voto de confiança que você deu ao quadro e à equipe toda do quadro, tá bom? Mais uma vez eu quero te dar os parabéns, quero dizer que eu torço para que essa seja uma de inúmeras vitórias e sucessos que você vai ter na sua vida, com Deus sempre mantendo a sua saúde, né, e de toda a sua família, tá bom? Um grande abraço para você.